noite, seja bem-vinda. É Dila Fernandes, seja muito bem-vinda. Essa live de hoje vai ser maravilhosa. E eu já coloquei aqui essa música para levantar os nossos ânimos e dizer que nós somos campeãs, somos mais que vencedoras. E você é uma dessas, viu? Acredite. Vou começar então. Todas as barreiras nós podemos ultrapassar e vencer. E é sobre isso que nós vamos falar nessa live hoje. Vencedor, Deus das asas, faz teu voo, campeão. Sim, somos campeões. Campeões. É a fé que... Exatamente. Vamos lá, então. Oi, Maria Helena, seja bem-vinda. Vamos começar. Coloquei essa música aqui porque eu acho que ela é extremamente profética. Boa noite, seja muito bem-vinda aqui. Ela fala que nós, devemos acreditar, chegou a hora da gente vencer, não é isso? Acredite, é hora de vencer. E essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar o céu se crer. Exatamente. Olá, professora preferida, Lu, tudo jóia? Seja bem-vinda, vamos começar. Vocês viram lá que hoje o nosso tema, o tema da nossa live hoje é os 5 maiores obstáculos que mais te impedem de investir. Coraçãozinho para você também, Lu, lindona. Tá com saudade de você. Somos mais que vencedores em nome de Jesus, sim. Só não podemos deixar de lutar, né? Que às vezes a gente fica esperando e a gente abaixa as armas. Mas a vitória é certa. Nós vamos ter luta? Vamos, mas a vitória já está garantida, ok? E quais são os 5 maiores obstáculos que mais nos impedem de investir? Quando eu falo investir, eu estou falando de modo geral porque eu falo de finanças, né? Mas principalmente em todas as áreas da nossa vida. Tabata, seja bem-vinda, querida. E Denise, seja bem-vinda. Vão entrando aí, pessoal. Principalmente em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos investir, nós precisamos crescer. Meu nome é Miriam Terra, todo mundo aqui acho que já me conhece. Quem não me conhece, prazer, Miriam Terra. Seja muito bem-vinda aqui no meu canal, na minha página do Insta, no meu arroba, no meu perfil. É um prazer ter vocês aqui sempre. Eu me alegro, meu coração pula de alegria quando eu vejo vocês entrando, porque eu sei o comprometimento de vocês para crescer, para aprender a investir, para chegar numa idade aí de 50, 60 anos e falar valeu a pena, porque o tempo passa para mim e para você. Se a gente não morrer, a gente vai chegar aos 60, 70, 80, 90, então é melhor estar preparado para quando chegar lá, né? Eu ajudo mulheres a investir e a fazer com que as emoções, que às vezes nós temos emoções negativas, emoções que não são adaptativas, como ansiedade, medo, insegurança, até depressão, alguns transtornos que nos tiram do processo, que nos auto-sabotam, E quando a gente não tem contato com essas emoções, ou tem contato, até reconhece essas emoções negativas, mas a gente não faz nada, vai chegar uma hora ou outra que durante o processo de investimento, você se auto-sabota e você resolve, então, vender tudo que você já investiu, se desfazer e voltar a estaca zero. E às vezes a gente fica nesse círculo, Não sai dele nunca. Então investir é importante, mas conhecer as emoções primeiro, saber qual é aonde você está hoje emocionalmente falando, para você que o seu processo de investimento seja para uma vida toda, sem você se auto-sabotar. E para isso eu criei o projeto Finanças no Divã. Todo mundo sabe do meu projeto Finanças no Divã, porque eu estudo psicologia e Divã me veio com essa proposta, com essa pegada de ser um lugar de reflexão, um lugar de fala, um lugar de acolhimento, um lugar onde eu e você possamos falar das nossas dificuldades de lidar com dinheiro, falar das nossas dores, contar a nossa história. Às vezes a gente vem de uma história, de um berço familiar, às vezes muito difícil,
financeiramente falando, ou às vezes seja bem-vinda, Ana, querida, Rubens Sampaio também. Então, às vezes, a sua história financeira, da sua família de origem, seu pai, sua mãe, não foi uma história que te ensinou a gerir dinheiro, a mexer com dinheiro. Muitas vezes você cresceu num ambiente onde as brigas, a maioria das brigas se davam por causa de dinheiro, ou seu pai, sua mãe, ou quem era responsável pela sua criação, talvez tenha lançado muitas crenças limitantes na sua mente, nas suas emoções em relação ao dinheiro. E por causa disso hoje, às vezes você trabalha, ganha até um dinheirinho legal, mas você não sabe o que acontece com o seu dinheiro, que não sobra nada. Aí você pensa assim, já sei, é porque eu ganho pouco. Deve ser porque eu estou com muita dívida. E a gente começa a arrumar justificativas para isso. Mas, na verdade, nossas emoções e a nossa mentalidade não estão preparadas emocionalmente para manter o dinheiro que a gente ganha, para multiplicar o dinheiro que a gente ganha. Então, ter um lugar, ter uma live toda quinta-feira para a gente falar sobre isso, o meu canal, sabe, porque a gente não fala de dinheiro em casa, a gente cresce sem ouvir falar de dinheiro. Nem em casa, nem na igreja, nem na escola, nem na faculdade, em lugar nenhum, na academia, a gente ouve falar de dinheiro. Quando ouve é só uma coisinha muito superficial, mas não é assim uma educação financeira. E quando a gente vai lidar então com as nossas finanças, nós apanhamos muito, erramos muito, nos atrapalhamos, começamos a pegar muito crédito, achando que ter crédito na praça, cartão de crédito, financiamento bancário é a coisa mais especial do mundo. Gerente de banco, gente, adora quem vive pegando crédito, né? São as pessoas, porque o gerente do banco, ele precisa pagar as contas dele, né? Ele precisa pagar o colégio do filho, ele precisa pagar o cartão dele, ele precisa pagar a casa, o carro que ele tem, e você é o cliente do gerente do banco. Então, quando você chega no banco e o banco tem lá uma linha de crédito para você, a gente fica super feliz, né? Nossa, o banco me ama, olha lá, tá me oferecendo uma linha de crédito, não sei quantos mil reais. Sabe quando você abre uma conta, por exemplo, no Nubank, e o Nubank tem lá o crédito disponível para você, cartão de crédito, isso aqui, a gente fica super, né, lisonjeados, fica assim, nossa, como eu sou importante. Mas, na verdade, nós somos clientes apanhadores de empréstimos que geram juros para o banco. E o gerente que está te oferecendo aquele crédito ali, ele ganha uma parte daquilo que ele está te oferecendo, porque ele é um trabalhador que precisa pagar as contas dele. Então, a gente precisa ter essa mentalidade quando a gente vive sendo financiado, tá? Então, o projeto Finanças no Divã que eu criei é para a gente não se auto-sabotar durante o processo, é para a gente ter um lugar para falar das nossas emoções, aquelas emoções mais negativas que influenciam, infelizmente, a forma como nós lidamos com o nosso dinheiro, sabe? É para a gente falar, seja bem-vinda, Lucimar, Daisy, sejam muito bem-vindas aqui. É para a gente falar das nossas dificuldades financeiras, das nossas crenças limitantes. Quem aqui já ouviu falar, por exemplo, que dinheiro é a raiz de todo mal e que toda pessoa rica é má e toda pessoa rica é gananciosa e é ruim? A gente cresce ouvindo essas coisas. Então, quando a gente fica adulto e começa a lidar com dinheiro, a gente não consegue lidar com um certo montante financeiro. Todo o dinheiro que chega nas nossas mãos, Lucimar, seja bem-vinda, Marília também, todo o dinheiro que chega nas nossas mãos, a gente dá um jeito de se livrar dele. Já reparou isso? Quando você recebe um dinheirinho que não estava nem programado para você receber, ou então seu salário mesmo, às vezes sobra ali um pouquinho, sobra uns 300, 500, não sei quantos reais sobra, a gente dá um jeito de o que eu vou gastar? Acho que eu vou pagar logo aquela fatura do cartão de crédito. Vou me livrar daquela dívida. Você não pensa em nenhum momento em que eu vou investir. Eu vou investir num dinheiro que esses 500 reais que sobrou aqui para mim nesse final de mês, ele vai se transformar daqui a 1 ano, 2 anos, em 2.000 reais. Vou começar a aplicar ele numa ação na Bolsa de Valores, ou eu vou investir no Tesouro Direto. Eu vou achar um jeito de fazer esse dinheiro trazer mais dinheiro para mim. Não, a nossa ideia, a nossa mente é em o que eu vou gastar, quem eu vou pagar, mas a gente não tem, assim, parece que nós não temos o direito, nós achamos que nós não temos o direito de nos pagar, né? Então a gente paga todo mundo, se livra daquele dinheiro, porque de alguma forma dentro da nossa mente, gravado ali no subconsciente, tem uma voz dizendo que você não pode ser uma pessoa que investe. Sabe? Quando eu comecei a investir, as pessoas falavam assim para mim, mas você, mulher, você investe, não é seu marido que investe para você, não? Falei, não, seja bem-vinda, Joyce, Daniela. Você que investe, não é seu marido que investe para você, não?
Aí eu falei, não, sou eu mesma que investo. Mas não é possível uma mulher investir e você é pobre, como é que você pode investir assim? Uai, gente, nós temos ações na Bolsa de Valores que às vezes custa 4, 5 reais. Nós temos títulos do Tesouro que às vezes custa 26, 30 reais. Não é caro investir. É caro você não investir seu dinheiro. Gastar ele com um monte de... Seja bem-vindo, Alain. Gastar seu dinheiro com um monte de coisa e chegar ao final de cada ano, 12 meses se passa e você está ali repetindo o mesmo histórico, amargando resultados medianos, amargando resultados negativos financeiramente falando, porque você não sabe pegar uma partezinha do seu dinheiro. E quando eu falo de investir, eu não estou falando que você precisa investir todo o seu dinheiro ou uma quantia grande. Eu estou falando de coisa pequena mesmo. Quem me acompanha aqui nas minhas lives, quem ouve meus conteúdos e vê meus conteúdos lá, nós estamos falando de coisa pouca, de você começar a se pagar com pouco, com 10, com 20 reais mesmo, para você desenvolver o hábito de você se pagar. Depois que você tiver o hábito, aí você começa a pensar em valores maiores, né? Então a ideia é essa. Bom, a nossa live de hoje, seja bem-vinda, Camila, vocês são muito bem-vindas aqui. A nossa live de hoje, ela vai tratar sobre os 5 maiores obstáculos que nos impedem de investir o nosso dinheiro, né? O que são obstáculos? É a primeira coisa que você tem que pensar. Todo mundo sabe o que é um obstáculo. Existem obstáculos físicos, mas também existe obstáculo. Seja bem-vindo, Rodrigo, que bom te ver aqui. Simone também, Camila, tá? Então, existem obstáculos físicos, mas existem obstáculos que são emocionais. São obstáculos que você não consegue ver. Mas sabe quando você parece assim, poxa, eu tenho tanto potencial, eu sei que eu posso mais, eu sei que eu posso fazer muito mais e ganhar muito mais dinheiro do que eu ganho hoje, mas parece que tem uma redoma de vidro ao seu redor que te impede de avançar? Sim, esses são seus obstáculos. Nós vamos falar pelo menos 5 aqui hoje. Eu vou tentar ser bem rápida. Essa live vai ficar gravada caso você precise sair ou... Compartilhe essa live com alguém que você sabe que precisa ouvir o que vai ser dito aqui. Então, esses obstáculos eles são barreiras, que é como se fossem esses obstáculos emocionais, esses obstáculos invisíveis, são como barreiras de vidro que você não vidro transparente que você não consegue ver, mas que te impedem e te fazem permanecer parada no mesmo lugar, entra ano e sai ano. Tá? Então são impedimentos que dificultam a sua passagem. Você tem 2 opções. Você pode removê-los ou você pode simplesmente ignorá-los. Fingir que eles não estão ali, tá? E aí tem consequências. Se você resolve removê-los, você vai precisar se empenhar, você vai precisar de força, de perseverança e estratégia de enfrentamento. Como é que eu enfrento meus medos, que são obstáculos emocionais, não se esqueça. Como é que eu enfrento minhas inseguranças, sabe? Nós vamos falar sobre cada um deles aqui. E aí, se você consegue encontrar estratégias para enfrentar isso, você consegue ir avançando. Não para de investir. Eu tenho medo, mas eu vou investir com medo mesmo. Eu tenho insegurança se relação se esse ativo vai render ou não vai render, se isso aqui que eu botei meu dinheiro vai trazer o retorno que eu esperava, mas eu estou insegura, mas eu estou ali. Eu não vou sair por causa dos meus medos, por causa das minhas inseguranças. A gente começa a encontrar estratégias de enfrentamento, ok? Ou você pode conviver com eles. Não, tudo bem, eu tenho medo, eu vou ficar aqui no meu cantinho, não vou mexer com isso não, sabe? Isso dá muita dor de cabeça. Você sabe que você tem um problema, você contempla que você tem um problema, mas você não faz nada. É uma opção. O que vai acontecer? O tempo vai passar, a sua idade vai chegar, e tem uma hora na idade da gente que vem a crise da 3ª, da 4ª idade, sei lá quando, e é terrível, se você não estiver preparado, às vezes você até cai em depressão, e você vê que você não cresceu. Você permaneceu parado no mesmo lugar, apesar de todo o potencial que você sabe que você tem, né? Bom, dito isso, definindo obstáculos e como você tem essas 2 opções, eu queria falar então que você pode ser a pessoa mais estudada do mundo, pode conhecer de mundo financeiro, de investimentos, pode ter o maior conhecimento sobre isso, mas se você não resolver enfrentar esses obstáculos, você nunca vai desenvolver uma carteira de ativos, vai ter um fluxo de caixa financeiro, dinheiro trabalhando para você e trazendo juros, trazendo dividendos significativo. Você pode até ter ali alguma coisinha, sabe aquela coisinha assim, pequenininha, rendendo um pouquinho, você está ali, mas significativo assim para você sentar e falar assim, mesmo que eu não invista esse mês, eu vou receber X reais de dividendos e esses dividendos é como se fosse o meu investimento, eu vou só reinvesti-lo. Sabe assim? É isso. Então, o primeiro obstáculo que eu queria tratar com vocês é o medo. Eu já falei ele aqui. O medo, eu acho que é o maior
obstáculo do mundo e para todo mundo. Gente, Jeff Bezos, qualquer homem de negócio, qualquer pessoa lá do fim do mundo que mora na ribeirinha ali do lado do riozinho, que nunca viu, ele tem medo. O medo é natural do ser humano. O medo foi o medo que nos trouxe até aqui. Eu e você só estamos vivos hoje, só sobrevivemos, chegamos até aqui. O mundo só é o que é, porque muitas estratégias por causa do medo fez com que a gente se desenvolvesse, sobrevivesse. Essa mentalidade de sobrevivência que o medo traz nos fez chegar até aqui. Então o medo não é esse vilão que todo mundo pinta, não. O medo, ele serve para muitas coisas. Principalmente para você sobreviver. Principalmente para você manter a quantia de dinheiro que você ganha. Porque quando você não tem medo de perder dinheiro, você acaba se desfazendo dele de forma até irresponsável. Então o medo, em certa parte, ele é muito bom. Para quê, Miriam? Para você aprender a manter o dinheiro que você ganha. Você não se arriscar. Tá? Então todo mundo tem medo de perder dinheiro, não é só você, não é um privilégio só seu, sabe? Ninguém gosta de perder. Falou assim, perdi 100 reais, 10 reais, meu Deus, o coração da gente chega, pula, né? Mas, no entanto, eu vejo assim que eu não conheço, pelo menos lendo as minhas literaturas, os meus mentores, perdem milhões, são pessoas milionárias. E eles perdem milhões arriscando, investindo às vezes. Perdem muito dinheiro, mas ganham muito. Eles se arriscam mais. Em relação a isso, eu vejo muita gente pobre, eu converso com muita gente pobre que eu chamo para investir. E pobre, quando eu estou dizendo aqui, eu gosto sempre de falar isso, eu estou falando da mentalidade pobre. Eu não estou falando de pobreza, de pobre, de não ter o que comer. Estou falando de mentalidade. Porque uma coisa é você ter uma mentalidade para prosperidade e outra coisa uma mentalidade para escassez. Eu estou falando dessa mentalidade aqui de escassez. A pessoa nunca investiu, aí eu chego aqui e falo, Rodrigo, vamos investir, Rodrigo, vamos para a Bolsa de Valores, vamos, você quer? O Rodrigo diz assim para mim, mas e se eu perder dinheiro? Mas já está perdendo por não investir. Entende? Então, geralmente, as pessoas que têm a mentalidade de escassez, a primeira coisa que elas colocam como cortina, como obstáculo, é o medo de perder o dinheiro. Mas já está perdendo se não investir. Então, joga esse medo fora. Faz um movimento aí com a mão e fala, eu vou jogar o meu medo de investir, de fazer o meu dinheiro multiplicar e trabalhar para mim, fora. Porque ele não tá adiantando de nada. Então, esse medo é um medo real, não é um medo abstrato. Quem chegar para você e falar, eu não tenho medo de nada, tá mentindo, tá? Todo mundo tem, mesmo as pessoas mais poderosas do mundo, né? Tem pessoas que têm medo de cobra, tem pessoas que têm medo de ratos, tem medo de barata. Eu sou apavorada com barata. Eu tenho uma amiga que ela é médica e ela ama sangue, ama, sabe? Falou com ela assim, vem fazer uma cirurgia, a pessoa sai correndo e vai. Mas ela é médica, ganha bem. E toda vez que eu falo para ela, vamos investir seu dinheiro, ela sai correndo de mim. Morre de medo de investir, sabe? Tudo bem. Só que tem suas consequências. Quando você não faz nada com o seu dinheiro, quando você deixa ele parado, ou você simplesmente gasta ao longo de toda a sua vida, vai chegar uma hora que a conta chega. E você vai começar a se cobrar, poxa, eu já ganhei tanto dinheiro na minha vida, hoje eu podia estar bem, eu podia estar fazendo isso, eu podia estar fazendo aquilo, gastei demais, fiz tanta besteira com o meu dinheiro. Por quê? Se você for olhar, é medo, tá bom? Então, o que tem... E aí, se você tem muito medo de investir e quer começar hoje, comece logo. Comece com a renda fixa, comece com uma coisa que te traga segurança, porque nós sabemos os efeitos no longo prazo, as consequências que uma pessoa que começa a investir com 20 anos de idade, a diferença que dá no montante para uma pessoa que começa com 30. Agora você vai fazendo a conta aí, uma pessoa que começa aos 40, uma pessoa que começa aos 50. Vai ficando cada vez mais difícil, cada vez mais, quanto mais idade você tem, mais você vai ter que guardar dinheiro num montante maior para você chegar nos 60, 70 anos de idade com um montante bom para você ver uma aposentadoria tranquila. Quanto mais cedo você começa, menos dinheiro você precisa investir e menos ativo de risco você precisa se expor. A menos ativos de risco você precisa se expor. Tá? Essa lógica precisa ficar. Então, se você vai começar, começa logo. Sabe? Começa na idade que você tá. Porque isso vai fazer toda a diferença lá na frente, tá? O problema não está nos nossos medos. O problema está na forma como nós lidamos com as perdas, tá? Muitas pessoas não vencem financeiramente porque elas têm mais dor de perder
do que de ganhar, de ficar rica. O medo delas de perder é maior do que o medo do que a alegria de ficar rica, sabe? É como se não existisse essa alegria. Imagina você, uma pessoa que tem dinheiro, uma pessoa que pode dormir tranquilo, que pode ajudar os irmãos, pode ajudar a família, porque você conseguiu fazer um montante. Isso não traz uma alegria? Mas o nosso medo de perder é maior do que essa alegria. A gente não consegue nem vislumbrar essa alegria de ter dinheiro, certo? Mas o medo está sempre ali, batendo na nossa porta. Então essa é a principal diferença, né? Entre a mentalidade da pessoa rica e a mentalidade da pessoa pobre. Elas sabem administrar o medo. Administrar o medo. E não eliminar, porque não tem como eliminar o medo. A gente fica querendo eliminar o medo. Não, na hora que eu não sentir mais medo, eu vou começar a querer entender, a investir. Na hora que o meu medo foi embora, não existe. É administrar o medo. Escreve aí. Ao invés de eu querer eliminar os meus medos, eu vou aprender a administrá-los, tá? Segundo obstáculo, ceticismo. Ceticismo é incredulidade, é pessimismo, tá? Todos nós, é dúvida, todos nós temos dúvida. Ai, será que vai dar certo? Ai, será? Ai, será? Nós somos céticos por natureza, né? E nós, aí, em relação a nós mesmos, nosso ceticismo aumenta. Geralmente a gente diz pra gente assim, mas eu não sou inteligente o suficiente para falar o que essa moça aí tá falando, que a Miriam tá falando. Eu não sou tão boa assim nesse negócio de lidar com dinheiro. Fulano é melhor do que eu, e por causa de fulano é melhor que eu. Muitas vezes a gente pega o nosso dinheiro e dá para fulano cuidar. Quando você vai ver, fulano fez uma bagunça na sua vida financeira, ou então não presta contas, ou então faz o que quer, e você fica irritado, mas não tem coragem de pegar da mão de fulano de volta. Enfim, por causa das suas dúvidas, por causa das suas incredulidades, né? Nossas dúvidas, muitas vezes, elas podem nos parar, nos paralisar, né? Basta eu falar, às vezes, vamos investir? Aí você já começa a jogar aquele jogo do e se? Vamos investir? Aí você começa a escrever assim, Miriam, e se a economia do país entrar em colapso e logo depois que eu fizer meu primeiro investimento? Miriam, e se eu comprar um título do Tesouro e o governo quebrar? Você já viu o governo quebrar? E se eu me descontrolar e eu não conseguir pagar minhas contas? E se as coisas não funcionarem como eu planejei? A gente começa a achar os e se's, né? Fora aquela voz externa das pessoas mais amadas e mais queridas que estão perto da gente, tipo marido, esposa, tio, mãe, pai, aqueles queridos, aqueles amados que todo mundo tem, né? Amigo da onça. Aqueles que, né? Quando você fala assim, tô pensando em começar a investir, o que eles falam? Você, que nunca investiu um centavo. Você, que é gastador. Você sempre gastou a vida toda, fulano. Agora você vai querer esse negócio de investimento? Você não é bom nisso? Você não é bom nessas coisas? Não, você, nunca foi bom com dinheiro, como é que tu vai? Então a gente tem essas vozes externas ainda. Além da nossa voz interna, a gente dá de cara ainda com essas vozes externas, né? Tentando nos parar. Então essas palavras de dúvidas, muitas vezes, elas nos calam tão profundamente que a gente simplesmente deixa de agir. O tempo vai passando, a idade vai chegando e a gente fica ali, repetindo os mesmos resultados medíocres. Sentimos dor no estômago, porque a gente sabe, nossa, eu preciso fazer alguma coisa, eu não posso continuar do jeito que eu tô, sabe, minhas dívidas estão aí, eu não tenho nada, eu já tô com tantos anos, dá aquela dorzinha no estômago, traz aquela senso de responsabilidade, né? A gente às vezes perde até o sono em relação a isso, mas por causa dessas incredulidade, desse pessimismo, seja bem-vinda, Deise, que bom te ver aqui, a gente simplesmente deixa de agir, tá? E a gente segue assim. A gente abandona então as oportunidades e ficamos ali abraçados com a nossa segurança. Só que aonde há muita segurança, gente, ali principalmente em relação ao investimento, onde a gente quer se agarrar muito a ter segurança, a gente acaba não crescendo. Dentro da zona de conforto, eu falo muito isso, dentro de zona de conforto não há crescimento. E se teu cérebro está sempre querendo te trazer aqui para o conforto, para o ambiente onde você já conhece, não se esforça não aprende não, isso é arriscado, não sei o quê, você vai permanecer sempre com segurança, legal, mas também não vai crescer. Você não vai encontrar crescimento.
tá? Naquele filme Galinho Chicken Little, não sei quem já assistiu aqui, tem uma parte que ele sai gritando assim, o céu tá caindo, o céu tá caindo, o céu tá caindo. Então, quando a gente for falar em investir, quando você chegar na sua casa ou falar para alguém ali próximo de você que você está começando a investir seu dinheiro, que você quer fazer seu dinheiro trabalhar para você, vai ter sempre uma pessoa que vai trazer essas notícias de desastre, sabe? Que esses rumores de desastre. Olha, mas estou ouvindo falar que o governo vai fazer não sei o quê, que a guerra não sei aonde vai atingir o Brasil, que a bolsa vai despencar. Olha, estou ouvindo falar. E se você for olhar que pessoas são essas, você vai ver que elas têm menos resultado que você e você vai ver que elas nunca investiram um centavo. Então, cuidado para quem você empresta seus ouvidos para te dar conselho financeiro, ok? Eu estava lendo o livro do T. Harv Eker, Pai Rico, Pai Pobre, do T. Harv Eker não, do Robert Kiyosaki, do Pai Rico, Pai Pobre, e ele contou a história de Richard, que foi visitá-lo lá em Phoenix, né? E chegou lá na cidade, em Phoenix, os preços dos imóveis estavam em baixa, porque o bairro estava passando por um momento de baixa, os imóveis estavam passando por um momento de baixa ali. E aí ele saiu andando com esse amigo dele pelas ruas e encontrou uma oportunidade, que vocês sabem que o Robert Kiyosaki, o maior ativo dele, um dos maiores ativos que ele investe é em casas, né? Ele compra casas baratas e reforma ou não, e aluga, vende, espera valorizar o mercado. O cara é bom nisso, sabe? E aí ele saiu com esse amigo para comprar a primeira casa desse amigo para começar a fazer esse tipo de negócio com ele. O mercado imobiliário embaixo, eles acharam uma casa de $40 mil, né, que hoje daria aí uns R$200 mil aqui no Brasil. Aí o cara amou a casa, sabe, já fechou com o corretor e voltou para a cidade dele de origem, em Boston. Aí, tempos depois, 2, 3 dias depois, o corretor ligou pro Robert Kiyosaki e falou, olha, seu amigo Richard desistiu do negócio. Aí ele falou, como assim? Desistiu do negócio? Mas um negócio como esse não acha nem na China, né? Aí perguntou por quê. E ele falou assim, um vizinho dele lá em Boston falou para ele que isso não era um bom negócio. Olha que coisa, como a gente passa por isso. Eu tô aqui fazendo essa live, falando para você, comece a investir seu dinheiro para que no futuro você tenha um colchão macio, para você viver sua aposentadoria. Aí amanhã você sai e vai comentar com uma pessoa que não investe, que não tem R$1, mais quebrada do que arroz de terceira categoria, fala para você, olha, eu acho que isso não dá certo, não. Aí você vai e desiste. Eu não vou fazer não, porque minha amiga falou, meu amigo disse. Gente, amigo, preste atenção quem você empresta seu ouvido. E aí ele pegou e desistiu do negócio, porque o vizinho dele, que nunca tinha investido, que nunca tinha comprado uma casa, esperar ela valorizar, para alugar, nada, foi dar o conselho para ele, conselho imobiliário e financeiro para ele, e ele simplesmente deu ouvido a esse cara. Moral da história. 1 ano depois, Boston recuperou, o mercado imobiliário de Boston explodiu, a casa que valia $40 mil passou a valer 95, o aluguel de uma casa ali para temporada, principalmente no inverno, custava $2.500, e normalmente assim, fora a temporada, $1.000, ou seja, transforma isso aí em reais, você vai ver. Ele poderia estar com uma casa que dobrou de valor, além de alugar, fazer renda todo mês entrando para ele, que a gente chama de renda passiva, renda de aluguel, mas ele deu ouvido a quem? Ao vizinho. Tudo que ele tinha que fazer no negócio, sabe o que era? Desembolsar $5 mil para poder segurar o negócio. Mas ele ouviu o vizinho. E aí você deve estar falando, ai, que burro. Gente, a gente faz isso. Eu e você. A gente ouve pessoas que não são do mercado financeiro, que não são de mundos assim de investimento, que não tem R$1 investido. Às vezes o dinheiro está na poupança, perdendo mais dinheiro que você quer, de tanto medo que tem de investir e quer te dar conselho financeiro. Então o ceticismo aí, nesse caso, ganhou, né? E ele perdeu uma chance extraordinária de ter o seu primeiro bem, dobrando de valor. E muitas pessoas, às vezes, me criticam, eu já falei isso para vocês, né? Por eu ser investidora, por eu pegar uma parte do meu dinheiro e investir, porque eu sou mulher, como é que pobre pode investir, porque isso não é um costume da minha família. Quantos mais na sua família investem, Miriam? Só você? Aí fico espantado, sabe? Porque eu posso perder dinheiro. Aí quando eu pergunto para elas assim, tá, e aonde é que vocês encontraram essas informações? Aí elas, primeiro, não sabem. Segundo, citam, porque um cara que eu vi na internet, o outro, porque meu amigo, aí teu amigo já investe? Não. Então, quem é ele para me dar conselho? Então é isso, gente. E o terceiro obstáculo, preguiça mental. Preguiça mental.
né? O Robert Kiyosaki, ele diz que as pessoas que são ocupadas demais, elas geralmente são as pessoas mais preguiçosas. Como assim, Miriam? Que paradoxo é esse? Mas é verdade. Lendo um pouquinho do que ele explicou lá, eu até trouxe aqui para vocês, ele diz o seguinte, que às vezes a gente tem tanta preguiça mental de encontrar uma forma da gente melhorar a nossa renda, da gente estudar sobre o mundo dos investimentos, para a gente crescer financeiramente, a gente tem tanta preguiça que a gente arruma coisa para fazer. Trabalha demais, passa o dia no trabalho lá enriquecendo o chefe, ou então fica com as crianças trabalhando o dia inteiro, arrumando casa, lavando louça, porque a gente precisa estar ocupado. Nós precisamos ocupar a nossa mente para não pensar em que forma eu posso fazer, de que forma eu posso fazer para aumentar minha renda ou fazer meu dinheiro trabalhar para mim. A gente tem preguiça, então a gente arruma coisas para fazer, tá? Então, nós ficamos em cima daquele discurso, se eu não trabalhar lá em casa, como é que nós vamos comer? Se eu não trouxer o dinheiro para cá, e a gente passa o dia nisso. Ele disse, tudo bem, boa noite, Amália, seja bem-vinda. Ele disse, tudo bem você trabalhar, mas você precisa reservar um tempo para você desenvolver a sua mente, para você exercitar a sua mente, para dizer para elas que você precisa arrumar um jeito de fazer seu dinheiro trabalhar para você, de fazer renda passiva, de aluguel de moto, né? Verdade, Lucimar. Aluguel de moto. Você pode ter uma moto, aluga ela para ser Uber Eats, para ser esse negócio aí de entregar comida, para entregar mercadoria. Você precisa sentar, deixar seu cérebro descansar, porque o nosso cérebro ele traz as memórias para a gente ou dormindo, ou em descanso, ou em repouso. Não é em atividade. E começa a dizer para o seu cérebro assim, ó, começa a perguntar, faça perguntas, como é que eu posso fazer para trazer mais renda, para aumentar o meu montante, porque às vezes o que você está ganhando realmente não está dando, mas você tem formas de ganhar dinheiro para melhorar a sua renda, ou você tem dinheiro, sobra no final do mês, mas você está dando um jeito de se desfazer, está emprestando para alguém, está salvando a vida de alguém, ou está comprando besteira, dando churrasco, nada contra o churrasco, viu, de como é bom, mas tudo que sobra vai para fora. Você dá um jeito de se desfazer. Isso que não é natural, ok? Então, às vezes você está ocupado assistindo série, ocupa seu cérebro assistindo série, ou assistindo TV demais, ou jogando demais no celular. Não sei, nada disso é condenável, mas você precisa separar um tempo para botar o seu cérebro para funcionar, tá? Porque lá no fundo você está fugindo de algo que você sabe que é importante você fazer agora, né? E essa é a forma mais comum do ócio, a preguiça de agir transformada em uma ocupação constante. E qual é a cura para a preguiça? Desenvolver um pouco de ganância, de ambição. Só que eu e você crescemos ouvindo que ambição e ganância é coisa de gente ruim, né? São conceitos ruins. Nós não podemos ter ambição e nós não podemos ser gananciosos. Isso vem da infância, isso foi modelado, eu uso a palavra, foi formado dentro da nossa mente como se fosse coisas ruins. Claro, tem o lado da ambição e da ganância que são ruins mesmo, que é o lado egoísta da ambição, só penso em mim, quero tudo para mim, sabe, da ganância, eu piso em todo mundo para poder subir, sabe, eu sou gananciosa demais, esse lado é o lado negativo, mas o lado da ambição, a gente só cresce se a gente tiver um pouco de ambição. Você só vai crescer dentro do seu trabalho, você tem um chefe olhar para você e falar, esse cara quer crescer. A ambição é querer crescer, querer se desenvolver, esse é o conceito de ambição. Então, quando nós fomos modelar, nós fomos crescendo, foram colocando pra gente que a gente não pode ser ganancioso, porque pessoas gananciosas são más. Minha mãe dizia isso demais. Na verdade, quando você tem medo de ter ambição, você começa a desenvolver tipo de fala assim, ó, eu não posso ter isso. Eu não posso ser o gerente lá da minha empresa. Eu não posso ocupar esse cargo. Eu não posso ter dinheiro guardado. Eu não posso investir. Eu não posso, começa a virar sua frase. Então você limita o que você pode. Você pode o que toda a sua família pode. Se passar disso, você não pode, né? Ao invés de quando você diz eu não posso, você fecha o seu cérebro. Inclusive para encontrar uma forma, uma estratégia de você fazer seu dinheiro trabalhar para você. Mas quando você diz assim, como é que eu posso fazer para obter, você abre possibilidades, você cria
possibilidade para o seu cérebro e ele começa a pensar, né? Não posso é uma grande mentira que foi pregada para mim e para você, sabe? E a nossa alma, o nosso espírito sabe disso. Eu não sei quantos aqui são cristãos, mas a Bíblia diz que Deus criou o homem para reinar, para dominar. Lá no início, lá em Gênesis, se você for ler lá, quando Deus cria o homem, ele libera alguns verbos sobre as nossas vidas. Dá uma olhada nos verbos que Deus fala lá para o homem. Então tá no nosso DNA, tá no nosso sangue dizer, crescer. Deus fala assim, ó, crescei, multiplicai e dominai. Está no meu e no seu DNA. Por isso que você não se conforma, por isso que você fica triste, por isso que você fica depressivo, porque seu cérebro, sua alma não reconhece lugar de escassez. Não existe esse lugar de escassez para o homem. Existe em nós uma impulsividade, um instinto de crescer, de dominar, de multiplicar. E às vezes as pessoas fecham muita mente e acham que Deus falou ali multiplicar para fazer um bando de gente só. Multiplicar só no sentido de fazer filho. Ali, multiplicar e dominar, ele diz, domine sobre tudo. Só não diz domine sobre o outro homem, mas sobre as árvores, dê nomes. Deus deu a gente a liberdade para criar o nome das plantas, para criar o nome dos rios, para dar nome às coisas, para dominar sobre as ervas, sabe? E a gente então tem isso muito forte dentro de nós, na nossa essência, na essência do ser humano, independente de religião. Isso está na essência do homem. Eu não conheço um homem que está com a vida parada, que não esteja triste, que não fique triste. Por quê? Porque o nosso organismo, nossa mente, não reconhece esse lugar de escassez, tá? Então o teu espírito, toda vez que ele dá quando ele encontra com essa mente preguiçosa, teu espírito ele começa a gritar, ele começa a se defender e dizer, vamos, teu espírito quer, mas a sua mente preguiçosa, ela quer ficar ali no cantinho, né? Então quando seu espírito diz assim, por exemplo, você já viu que você tem uma vontade de malhar, de ir para a academia, é o teu espírito gritando, teu corpo não nasceu para ficar parado, mas sua mente preguiçosa diz para você assim, eu tô tão cansada, eu trabalhei o dia inteiro, vamos ficar quietinho aqui no canto mesmo, né? E às vezes, quando teu espírito grita assim para você, eu tô cansado, eu não quero mais ser pobre, eu não consigo comprar um carro, eu não consigo comprar nada para mim, dinheiro não sobra, vamos sair desse lugar, vamos fazer alguma coisa. Aí sua mente diz assim, mas as pessoas ricas são tão gananciosas e dá muito trabalho esse negócio, e também não é seguro investir, eu tenho medo de perder dinheiro. Então sua mente começa a jogar contra o teu espírito. Certo? E aí milhões de pessoas, né, se sentem muito culpadas por ter um pouco de ganância, um pouco de ambição. Isso é um condicionamento que vem desde a infância. Então, agora que eu te dei esse ouro, tenha contato com isso, seja intencional. E quando você se vir numa posição de eu estou com medo de ser um pouco gananciosa, questione, fala, por que você está com medo? Desde que a sua ganância seja sadia, não seja egoísta, essa ambição, essa ganância, essa ambição é que vai te impulsionar, é que vai te levar para frente, tá? E o quarto obstáculo, maus hábitos. Nossas vidas são mais reflexos dos nossos hábitos do que da nossa educação. Nós temos péssimos hábitos. Por exemplo, um hábito que eu queria falar aqui, que é péssimo nosso, de não nos pagar. Que medo é esse que a gente tem de nos pagar primeiro? Eu pago a água, eu pago a luz, eu pago o colégio, eu pago o homem da padaria, eu pago o bicheiro, paga todo mundo, mas na hora de se pagar, você não se paga, né? A gente se deixa por último. E aí tem uma razão. Sabe por quê? Porque quando os credores, seus credores, cartão de crédito, impostos, o governo, todo mundo dá água, luz, o inquilino, o dono do apartamento ou da casa que você mora, ou a Caixa Econômica onde você financiou o seu imóvel, sei lá qual foi o banco. Se você não os paga, eles gritam muito alto, a pressão é muito forte. Então você acaba cedendo. Agora, por que você não faz a mesma? E quando você não se paga, sua voz não é tão alta. Você não se cobra tanto. É uma voz mais suave. Mês que vem, se sobrar, eu me pago. Entende? Então, você acaba sucumbindo, a gente acaba sucumbindo a essa voz externa, que é muito forte, essa pressão, se a gente não pagar, né? Do que a nós mesmos. Nossa voz é muito fraca. Então, eu queria que você invertesse hoje a sua mentalidade em relação a isso. Agora você vai se pagar e vai pegar a voz daqueles teus credores, né? O banco, as mensalidades, a água, a luz, o telefone, e vai falar, essa voz é tão forte que ela vai me fazer sair da minha zona de conforto e vai me fazer dar um jeito de eu arrumar dinheiro para que eu consiga pagar todo mundo e me pagar.
Porque enquanto você estiver só sucumbindo, só se prostrando e pagando os teus credores, nunca vai sobrar para você se pagar. E nunca você vai se cobrar com essa ferocidade, com essa pressão. Porque você é sempre complacente contigo. Não, mas mês que vem. Vou fazer isso ano que vem. Tem gente que ainda fala assim, em janeiro desse ano, já fala, em 2024 eu começo a investir. Dezembro de 2024 eu vou pensar se eu vou começar a investir, certo? Por quê? Porque de alguma forma você está procrastinando. De alguma forma você está querendo continuar aí dentro da zona de conforto. Então use a pressão dos seus credores para que você pague a eles. Use essa pressão para te obrigar a buscar alternativas de renda, para que você tenha dinheiro para pagá-los. Eu não estou falando que você não deve pagá-los, paga as suas contas, viu? Mas também para se pagar. Não tenha medo, nem culpa de se pagar. Quando eu comecei a me pagar, todo mundo falava que você separa um dinheiro para você. Eu falei, claro, eu trabalho o dia inteiro, chego cansado, vou pagar todo mundo e não vou me pagar. Mas isso, gente, eu tinha muito medo, eu tinha muita culpa, eu não mereço, sabe? Ai, vai faltar para isso, vai faltar para aquilo. A pressão era muito grande. E muitas vezes eu cedi, não estou dizendo que foi fácil, não. Até eu construir esse hábito, eu cedi muitas vezes, eu caí muitas vezes. E por último, o quinto obstáculo é a arrogância. Nós temos uma mania de falar, eu já sei. Só que atrás do eu já sei tem uma arrogância muito grande da gente achar que o nosso copo está sempre muito cheio. A gente achar que a gente não precisa de conhecimento. O que eu estou trazendo para vocês aqui nessa live é o 0,0001 de conhecimento em relação a investimentos, finanças, organização financeira, planejamento financeiro, sabe? E saúde emocional para lidar com dinheiro. É pouquíssimo. Se a gente não começar a ler bons livros, se a gente não for atrás de um especialista, se a gente não começar a se antenar para esses assuntos e considerar esses assuntos super importantes. Esses dias eu estava falando para uma mentora minha que, para mim, investir está na base da pirâmide de Maslow. Quem conhece a pirâmide de Maslow aí? Na base dela estão as necessidades básicas, que é comer, dormir, né? Aquelas coisas mais básicas ali, que o ser humano não viveria sem. E eu colocaria investir ali. Por quê? Porque a base da pirâmide é a base que dá sustentação para todo o resto que vem. Se eu não tiver dinheiro, emocionalmente eu já vou me quebrando. Porque quem é que é feliz, quem é que tem bem-estar, se falta dinheiro para comer, se falta dinheiro para o hospital, se falta dinheiro para a saúde, se falta dinheiro para cuidar de uma mãe às vezes que está doente, né? Um filho que adoece, farmácia hoje é caríssimo, então às vezes você não tem dinheiro para nada. Então, para mim, investir, ter um dinheiro guardado, está na base da pirâmide, sabe? Então, e se está na base da pirâmide, eu preciso saber como é que ganha dinheiro, eu preciso saber como é que mantenho o meu dinheiro, eu preciso saber como é que eu multiplico o meu dinheiro. Porque ganhar dinheiro, repetindo, sendo repetitivo, ganhar dinheiro, eu e você sabemos, nós trabalhamos, todo mês entra dinheiro na nossa conta, seja muito ou seja pouco. Agora, manter e saber multiplicar é outra história. E nós, às vezes, emocionalmente, por causa das nossas crenças limitantes, por causa das nossas dores emocionais, nós não sabemos manter o dinheiro. Nós não sabemos multiplicar esse dinheiro, tá? Então, às vezes, quando você ignora que você precisa conhecer mais, você perde, tá? Quando nós somos arrogantes, nós realmente acreditamos que o que eu não sei não é importante. Né? Atrás da nossa arrogância está a nossa ignorância, guarda isso. Impressionante, gente que nunca investiu adora dizer, dá palpite em mundo de investimento. Você olha assim, parece um especialista falando. Você vai ver, nunca leu um livro, nunca estudou sobre nada. Tá ali falando igual um papagaio, coisas que outras pessoas falaram, tá? E muita gente no mundo de investimento também. Às vezes não estuda, não sabe nada, mas tem 1000 seguidores nas redes sociais. Você acha que o cara é um bam, e na verdade ele tá ali igual um papagaio também, só repetindo. Um arrogante, sabe, que não sabe de nada. Então, se você quiser deixar de ser ignorante, você comece a se instruir sobre determinado assunto, procure um especialista e leia bons livros. Essa é a nossa live de hoje. Joyce, que pena, nós estamos terminando, mas seja muito bem-vinda aqui, mas essa live vai ficar gravada. Eu falei muita coisa aqui que você precisa ouvir. Compartilhe essa live com alguém. Geralmente eu gravo um vídeo sobre essa live, trazendo slides, trazendo mais para ficar mais visual e posto lá no meu canal do YouTube.
Por favor, me sigam lá, porque inclusive eu preciso fazer um vídeo ao vivo e eu descobri que o YouTube só deixa você fazer ao vivo se você tiver mais de 1.000 seguidores. Gente, eu tenho 100 e poucos ainda, então me ajudem, viu? Vai lá, é Miriam Terra, lá no YouTube, Finanças no Divã, tá bom? Essa live vai ficar gravada, eu peço que vocês compartilhem, que vocês mandem para os amigos, mandem para os namorados, para as esposas, para as pessoas que vocês amam, porque o ambiente onde você está, ele é muito importante para a sua transformação. E às vezes você vem aqui, ouve uma live como essa, mas amanhã você começa a conviver com pessoas que não estão nem aí. O que acontece? Você volta a pensar e a sentir e a se comportar como a maioria que está à sua volta. Então, quando elas ouvem também, o máximo que acontece é elas juntarem com você e vocês resolverem juntos crescerem financeiramente, emocionalmente, se desenvolver e viver o máximo do seu potencial, tá? Eu que agradeço, tá? Muito obrigada pela audiência, muito obrigada por estarem aqui e quinta-feira que vem, 20 horas, nós temos mais live, tá? Beijo! Tudo de bom para vocês. Boa noite.